Retomando aqui, então, para fecharmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vamos lá a partir do ODS número 9. Deixa eu adequar aqui. 9. Inovação e infraestrutura. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, aqui um foco no acesso equitativo e preços acessíveis para todos. Claro, gente, que tudo isso aqui foi escrito, repito isso, né? Acho que é bom salientar, porque pode ser que nós já estivéssemos em um estágio mais avançado em vários aspectos, se não fosse por esse período de pandemia, né? Então, isso muda tudo. Penso que aí num próximo encontro, no estabelecimento de novas metas, eles vão considerar, né, tudo que estamos vivenciando para refazer essas metas para um próximo período, estabelecerem aí novas metas. Promover industrialização inclusiva e sustentável, aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, o Produto Interno Bruto, de acordo com as circunstâncias de cada país. E aqui interessante, eu não grifei, mas grifem aí, ó, dobrar a participação nos países, dobrar a participação da indústria, né, nos países menos desenvolvidos. Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados. E aí a importância de, inclusive, termos um financiamento, um crédito diferenciado para esses pequenos produtores, como temos no nosso país, como uma medida de incentivo, né? Modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis. Então, nós precisamos que, especialmente as empresas, as grandes empresas, estejam alinhadas com esse objetivo de desenvolvimento sustentável para que utilizem tecnologia para garantir uma menor poluição, utilizem energia limpa. Nós sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, as empresas economizam com isso. O que não fazem em outras partes do mundo, vem fazer aqui no Brasil, não é? O que outros países não aceitam, infelizmente o nosso aceita. E vimos no caso do desastre com as barragens em relação à Vale, que eles utilizam uma tecnologia ultrapassada, e temos países como o Japão que utilizam outra que é muito mais segura, só que é muito mais cara. Então, as empresas têm que participar desse processo, devem estar envolvidas nessa busca de desenvolvimento sustentável, né? Ter essa ideia do politicamente correto, do ambientalmente correto, para que mudem as suas políticas. Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, e isso vai gerar o aumento do número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e gastos público e privado em pesquisas e desenvolvimento. Então, é necessário um investimento maior nessa área, maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos menos desenvolvidos, países, pequenos estados insulares, não é? Como eles dizem aqui, apoiar o desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação, principalmente nesses países em desenvolvimento. Aqui, uma data diferente, grifem aí, ó, até 2020, aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação, muito importante. Já vimos aqui que o nosso direito à informação incluiria hoje, se fizermos uma leitura moderna desse direito, inclui um acesso à internet. Então, aqui o texto fala, e se empenhar para oferecer acesso universal a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos. Ainda estamos distante disso, né? Mas já percebemos também alguma evolução. Inclusive, a pandemia acelerou isso, não é? Porque
em função das aulas que os alunos tinham que assistir, que acompanhar, nós vimos muitas iniciativas, inclusive do poder público, de possibilitar esse acesso para alunos que não tinham. Claro que é pequeno diante da demanda que nós temos, mas já houve algum progresso. Não conseguimos cumprir a meta, não é? Mas, repito, as circunstâncias hoje são diferentes também. ODS número 10, redução das desigualdades, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles, e aqui com um percentual estabelecido, alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional, né? Então, um percentual específico e um foco específico, que é essa população mais pobre, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos. Nós vimos uma política específica para mulheres e meninas e aqui, de uma forma geral, buscar esse empoderamento sem qualquer tipo de discriminação, garantir igualdade de oportunidades e redução de desigualdades, e isso se consegue não só através de leis que combatam a discriminação, mas também através de políticas inclusivas, políticas de ação afirmativa. Adotar políticas especialmente fiscal, salarial e de proteção social e alcançar progressivamente uma maior igualdade, tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais na medida da sua desigualdade, melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados globais e instituições financeiras globais, assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em instituições econômicas e financeiras, que eles participem nas tomadas de decisões em importantes instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, porque normalmente os países pequenos não têm vez, não têm voz. Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável de pessoas. Então, a preocupação com as políticas migratórias. Vimos que o Brasil se retirou do Pacto Global de Migração, o que foi uma pena, né? Um retrocesso para nós, apesar de termos uma legislação interna bem desenvolvida nesse aspecto, que é a nossa lei de migração. Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, eles merecem um tratamento diferenciado. Incentivar a assistência social ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo investimento externo direto para os estados onde a necessidade é maior. Então, uma distribuição da renda. Só não consigo enxergar países desenvolvidos fazendo isso. Mas, enfim, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas de migrantes. Então, o dinheiro que os migrantes enviam aos seus familiares, né, os custos dessa transação, às vezes, são muito altos. Eliminar corredores de remessas com custos superiores a 5%. Então, achei interessante essa preocupação aqui. Próximo objetivo, número 11, cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Garantir acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, serviços básicos, urbanizar favelas, lembrando que favela não é uma terminologia considerada politicamente correta, né? Prefere-se o termo comunidades. Proporcionar acesso a sistemas de transportes que sejam seguros, acessíveis, sustentáveis, sempre a preço acessíveis para todos, preocupação especial com os vulneráveis, em garantir acessibilidade, sempre essa preocupação, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, fortalecer esforços para proteger e salvaguardar patrimônio natural e cultural do mundo. Então, aqui uma preocupação expressa com um direito também de terceira geração, ao lado do meio ambiente, né? A proteção do patrimônio histórico-cultural, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e as perdas econômicas daí
decorrentes, reduzir o impacto ambiental negativo nas cidades, então, maior atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos, gente, é uma preocupação muito séria. O que fazer, especialmente com resíduos sólidos? Os países têm que ter uma política correta, né, o tratamento adequado a esses resíduos sólidos. Proporcionar acesso universal a espaços públicos que sejam seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para mulheres e crianças, idosos e pessoas com deficiência. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais. Data diferente, até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, resiliência a desastres. Então, perceba que essa data já foi, né, e pelo menos no nosso país, não se percebe uma evolução aqui nesse sentido. Apoiar os países menos desenvolvidos. E aqui, de novo, a ideia de uma política de cooperação. ODS número 12. Consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de consumo e padrões de produção, e de consumo sustentáveis. Implementar o plano decenal de programas sobre produção e consumo sustentáveis, com todos os países tomando medidas. Gestão sustentável e uso eficiente de recursos naturais. Nós já tivemos um incentivo muito grande ao consumo e depois percebeu-se que esse consumo exagerado tem muitas consequências negativas, além do superendividamento da população, a própria questão ambiental, né? Gera mais resíduos, as empresas para produzir mais poluem mais, então várias consequências negativas e agora eles vêm com uma ideia de um consumo consciente, inclusive sob esse aspecto ambiental, incentivando uma vida que tenha um estilo de vida mais minimalista. Reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita, reduzir perda de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, muito importante, se vai faltar, nós não podemos admitir o desperdício, né? Até 2020, então marquem aí data diferente, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e de todos os resíduos e reduzir significativamente a liberação destes para ar, água e solo. Então, é um sério problema esse de resíduos. O que fazer com esses resíduos? E os países devem ter políticas nesse sentido. Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e reuso. Incentivar as empresas a adotarem práticas sustentáveis, integrar informações de sustentabilidade, inclusive em seus relatórios, e isso depois ter algum sentido, né? Então, na nossa lei de licitação, por exemplo, nós temos lá como um dos critérios a observância de empresas que tenham essa preocupação com a proteção do meio ambiente, né? E essa é uma tendência global. Promover práticas de compras públicas sustentáveis, então que o poder público verifique isso no momento de fazer as suas compras, verifique a empresa que é a fornecedora daquele produto, serviço, se ela tem uma política ambientalmente correta. Garantir que as pessoas tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para conseguirem mudar esses padrões. Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que, como vimos, gera empregos, promove os produtos e a própria cultura local. Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis que encorajam o consumo exagerado. Então, diminuir esse incentivo
de um tipo de combustível que não é o adequado, né? Inclusive, eu achei interessante que o maior problema do Brasil, os países reunidos agora na COP26, lá em Glasgow, na Escócia, ouvi um repórter dizendo isso, que o nosso maior problema não era em relação à emissão de gases poluentes, que nós já teríamos avançado em relação a isso, mas sim do uso adequado da terra. Estamos mais atrasados nesse sentido. E aí é justamente um tema que também envolve o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, a ação contra a mudança global do clima, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, e vimos os países reunidos recentemente, né, para discutir isso. Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e catástrofes naturais, integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos de cada país, melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional em relação a esse tema, para que nós possamos, inclusive, ter uma atitude preventiva em relação a essas mudanças, implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos, que são partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é um documento de proteção do meio ambiente que nós já vimos. E aqui, gente, uma meta também quantificada, mobilizar conjuntamente 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para atender às necessidades dos países em desenvolvimento em relação a essa questão do clima, promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e a gestão eficaz desses países menos desenvolvidos. E aí, de novo, pensando naquela população vulnerável em primeiro lugar, né? Então, destaque para esse ODS número 13 também, porque é um tema, nós temos correlação com outros temas do nosso edital. 14, vida na água. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Datas diferentes, até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha. Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger ecossistemas marinhos e costeiros. Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos. Até 2020, regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada e prática de pesca destrutivas. Também até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas. Até 2020, proibir certas formas de subsídio à pesca que contribuam para a sobrecapacidade e sobrepesca e eliminar subsídios que contribuam para a pesca ilegal. Então, vejam uma preocupação aqui em mais de uma das metas, né, com essa pesca ilegal e irregular. Aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares, para que eles possam se desenvolver a partir do uso sustentável de recursos marinhos. Desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha. Então, de novo, aqui, uma atitude de cooperação dos países mais desenvolvidos em relação aos menos desenvolvidos. Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. Assegurar a conservação e uso sustentável dos oceanos e seus recursos, seguindo as normas de direito internacional. Então, nós temos algumas convenções sobre biodiversidade, pensando em limites, a Convenção de Montego Bay, que é sobre o direito do mar, não é? Isso deve ser observado. 15, vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. O nosso país, infelizmente, também é sempre muito questionado pelo desmatamento, né? É outra preocupação que
nós temos que ter aqui. Até 2020, então marquem aí datas diferentes, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços. Também até 2020, implementação da gestão sustentável de todos os tipos de floresta. Nós temos uma lei aqui no Brasil sobre isso. Infelizmente, é muito violada essa lei e nem sempre existe a fiscalização necessária, a punição necessária. Combater desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas, garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos, de novo a menção a esses recursos genéticos, tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas. Nós sofremos muito a questão da biopirataria. Outros países vêm, principalmente na região da Amazônia, levam as nossas plantas, produzem produtos de beleza, medicamentos, utilizando isso, né? E depois o Brasil tem que comprar esses produtos, então retiram aqui de forma ilegal do nosso país. Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos. Também até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local. Isso tem que ser natural, isso tem que fazer parte da política pública em todas as esferas de governo. Mobilizar e aumentar significativamente recursos financeiros para conseguir essa conservação e uso sustentável dos recursos. Também mobilizar recursos significativos para financiar manejo florestal sustentável. Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas. Então, objetivo também importante relacionado aí à proteção do meio ambiente. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento, ao lado, né, do desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Reduzir significativamente todas as formas de violência e taxas de mortalidade, acabar com abuso, exploração, tráfico, violência e tortura contra crianças. Então, aqui uma preocupação específica. Promover o Estado de Direito, isso significa garantir o acesso à justiça a todos, em mesmas condições de igualdade. Nós já falamos que não existe Estado democrático de direito sem justiça, sem direitos humanos, sem educação. Tudo isso está interligado, né? A ideia de democracia, de exercício da cidadania, de proteção dos direitos humanos. Reduzir significativamente fluxos financeiros e de armas ilegais. Então, combater o crime organizado é uma grande preocupação, não só do nosso país. Reduzir corrupção e suborno, e aí a clareza da administração pública, né? Os servidores públicos podem contribuir muito nesse sentido. Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes, então, instituições que sejam confiáveis. Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa. Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global. Já vimos aqui uma meta anterior nesse mesmo sentido.
Fornecer identidade legal para todos. Olha aí o registro de nascimento, né? Tão importante, tema da redação do Enem, quanto isso está ligado à ideia de cidadania. Se não temos esse registro, nem sequer existimos perante o Estado. Assegurar o acesso público à informação e proteger liberdades fundamentais. Fortalecer instituições nacionais relevantes, e isso é especialmente importante para a prevenção da violência e combate ao terrorismo e ao crime. E uma dessas instituições é justamente a polícia. Então, ter essa política de fortalecimento das instituições policiais, isso é muito importante, e, consequentemente, dos policiais, não é? A capacitação e o fortalecimento, a valorização dos policiais, promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias. Então, tudo isso dentro de uma ideia de acesso à justiça, de manutenção da paz. E, por fim, o ODS 17, parcerias e meios de implementação, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, uma ideia aqui de parceria, e eles dividem em alguns assuntos. Primeiro, finanças, fortalecer a mobilização de recursos internos para melhorar a capacidade nacional para arrecadar impostos. Acho que o nosso país não precisa disso, né? Esse aqui eu achei, gente, ó, bom para a gente gravar, né? A previsão de que os países desenvolvidos deveriam prestar uma assistência aos países menos desenvolvidos, 0,7% da renda nacional bruta, eles deveriam transferir em assistência oficial ao desenvolvimento para os países menos desenvolvidos. E aqui uma meta que eles deveriam definir, ó, de 0,20% da renda nacional bruta, prestar como assistência a esses países menos desenvolvidos. Não sei, não acredito muito. O que vocês acham? Mas está aí a meta. Mobilizar recursos financeiros adicionais para esses países em desenvolvimento, ajudar países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo. Um dos maiores problemas de países pobres é a dívida externa, né? Isso faz com que eles tenham um superendividamento. Regime de promoção de investimento para os países menos desenvolvidos. Então, aqui uma cooperação em termos financeiros. Tecnologia, melhorar a cooperação entre os países, e isso geraria acesso à ciência, tecnologia, inovação, compartilhar conhecimentos, muito importante, não é? Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologia ambientalmente corretas. Capacitação em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos. Essa data me chamou a atenção até 2017. Então, já foi, né? E aqui nem pensávamos também em pandemia. Então, já era uma política, uma preocupação que nós tínhamos aí. Se eles estabeleceram essas metas em 2015, essa daqui bastante breve, né? Um curto prazo para eles conseguirem alcançar essa meta. Capacitação, reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da capacitação em países em desenvolvimento, para que eles deem conta de cumprir esses objetivos. Comércio, promover um sistema multilateral de comércio universal baseado em regras, aberto, não discriminatório e equitativo no âmbito da OMS, a Organização Mundial de Comércio. Aumentar as exportações dos países em desenvolvimento, e aqui um objetivo particular de duplicar a participação dos países menos desenvolvidos nas exportações globais até 2020. Então, vejam aqui também uma data diferente. Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e taxas de forma duradoura para países menos desenvolvidos. Então, aqui um tratamento diferenciado para facilitar o acesso desses países ao mercado. E o que eles trazem como questões sistêmicas: coerência de políticas e institucional, aumentar a estabilidade macroeconômica global,
inclusive por meio da coordenação e coerência de políticas. Isso no Brasil é complicado, porque imaginem, se a cada 4 anos nós alternamos o poder e cada governo segue uma política específica, né? Se não existe uma continuidade dessas políticas, vai ser muito difícil conseguirmos cumprir esses objetivos, né? Então, tem que ter uma coerência, uma continuidade, porque são metas a longo prazo. Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável, respeitar o espaço político e a liderança de cada país, para estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável. Não pode haver intervenção, mas o país tem que ter uma continuidade nessas políticas. Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais, incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil. Então, vejam que nós também temos que participar, temos que nos mobilizar. Dados, monitoramento e prestação de contas. Até 2020, apoio à capacitação para os países em desenvolvimento para aumentar a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis. Então, que eles tenham esses dados, esses indicadores de diversas áreas que são importantes. Valer-se de iniciativas para desenvolver medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o PIB. Então, esse é o último, né? A ideia de medir esse progresso para ver aí em que nível os países estão. Então, ter dados que sejam corretos, que sejam atuais, confiáveis para medir isso. Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável representam um esforço conjunto importante de países, empresas, instituições e sociedade civil. Então, pode ser uma pergunta da banca, isso aqui não é uma obrigação só do Estado, é de todos nós. E as empresas têm um papel muito relevante, porque elas têm, gente, muitas vezes, o capital dessas empresas supera o PIB de vários países, né? Então, nós precisamos contar com ela. O que eles buscam assegurar? Direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar outros dos maiores desafios dos nossos tempos. O setor privado tem um papel fundamental. Como eu disse para você, se nada for feito, apenas o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7 será alcançado no Brasil em 2030, segundo os indicadores. Então, vejam que não é um texto difícil, temos aí 17 objetivos e 169 metas, mas tentem pensar de uma forma interligada, né? Naquilo que faz sentido, a gente não viu nada de muito diferente. Marquem essas datas que sejam diferentes de 2030, isso eu acho que pode chamar a atenção, né? E tenham uma compreensão ampla do tema, saibam fazer uma boa interpretação. Essa ideia de contexto, como eu venho dizendo, acho que vai ajudá-los muito. Então, como eu disse, não tinha muito o que contribuir aqui em termos de doutrina, de discussão, não tinha muito o que acrescentar, mas espero que essa leitura conjunta aí com vocês tenha esclarecido o texto, tenha ajudado vocês no estudo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, estou à disposição. Até a próxima. Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.